E aí, o que você tem de dúvida pra mim? Hoje eu trouxe uma dúvida honesta familiar. Familiar? Familiar. Meu Deus do céu. Dúvida honesta do Xenoncast de hoje. Eu fiquei lembrando que eu sempre ouvia dos meus tios, por isso que eu falei que é familiar. Carro nacional é melhor. Mas eu só vou comprar carro nacional, porque carro nacional que é melhor. Aí eu te pergunto, o Brasil não tem marca de carro. Por que eles falam isso? E não foi só eles que eu vi, não. Vou ficar falando, é só os tios da Xenosa. Não, eu já vi de outras pessoas também. Mas é porque eu lembrei que o meu tio falava muito isso. Peraí. Então, isso aí é uma coisa um pouco... É um pouco... Pessoal mais antigo, né? Fala assim não. Fala assim não, que ano que que vem eu você falo? faz 30. Eu sei, ué, mas eu vou estar antigo do mesmo jeito. Você não tá antigo. É uma pessoa mais... O que eu tenho que falar, experiente. então? O que eu tenho que falar? Experiente. Tá, não, experiente não, vou falar assim. O pessoal que viveu ali a sua fase adulta lá nos anos 90. A geração melhor? Z. Não, que geração também? Esse papo de geração, aquilo, geração Y, geração é meu... Tá vendo? Tô Acorda você cansado. não cedo pra vir fazer Nem podcast, tô cansado vocês desse verem. papo de geração. Enfim, o pessoal lá que tava ali, adolescência, maioridade, lá nos anos 90. Naquela época, o que eles viam? Eles viam que existiam basicamente 4 marcas no Brasil, até os anos 90. Quais? Volkswagen, Chevrolet, Fiat Ford. e Ford. Ford sempre foi o patinho feio. Sempre foi o escanteado das 4 grandes. Mas elas são as The Big Four, as 4 grandes do Brasil, né? Nessa época. E aí veio o Collor, né? O Collor e mandou abrir as exportações. Abre tudo, porque os carros do Brasil são uma mer, um M. Né? Ele falou quase isso, eu acho. Não sei se também. Agora eu não sei se também é lenda popular. Mas enfim. Lenda urbana. Lenda urbana, né? Abriram-se as importações, aí começou a chegar Citroën, Peugeot, começou a chegar Suzuki, Mazda, Mitsubishi, chegou lá o Mitsubishi Eclipse, que fez um sucesso danado na Playboyzada na época, né? Os jogadores de futebol tudo tinha e tal. Mercedes, BMW, Porsche também. Enfim, acho que a Porsche já até tinha, mas então. Tinha, né? Mas enfim. O carro nacional, de forma técnica, é um carro que é fabricado no Brasil. Independente se a fabricante é nacional ou não. Tá? Então, um Volkswagen fabricado no Brasil, um Gol fabricado no Brasil, quando ele era um carro nacional. Seguindo essa lógica. Entendi. Certo? Mas, para o público geral, para o brasileiro médio, o carro nacional eram carros dessas 4 marcas. Porque eram fabricados aqui. Além de serem fabricados aqui, também eram praticamente as únicas marcas que existiam no Brasil, sabe? Entendi. Inclusive, existiram fabricantes brasileiros artesanais que, para fazer carros diferentes, porque existia demanda por carros diferentes, só que eles não chegavam, eles pegavam esses Volkswagen, esses Chevrolets e modificavam eles extensamente para criar carros diferentes. Foi o que aconteceu com a história do GT que você falou na história no episódio passado? Não. Que foi o que inspirou as pessoas a... Não, quando começou esses artesãos aí a querer mudar o carro, inspirou as pessoas a querer... as marcas a querer mudar? Não, nada a ver. Mas não foi um cara que mexia nos carros que você falou? Mas cara que mexe nos carros, artesãos, assim, artesãos automotivos, pessoas que pegam um carro X de grande marca e transformam em outro bem mais divertido e especial, isso aí sempre existiu na indústria automotiva. Entendi. É que no Brasil existiam mais. Por exemplo, a Puma. Um exemplo logo, a Puma. A Puma pegava o quê? Pegava chassis Ford, chassis de Fusca, motor traseiro e tal, e fazia carros conversíveis, carros cupês esportivos, os Pumas. Que nada mais que são o quê? Por baixo é um Fusca, aí ele vem com o quê? Com uma estrutura, uma carroceria de fibra de vidro, né? Descobriu-se essa técnica e eles começaram a aperfeiçoar essa técnica da fibra de vidro para fazer esses carros, como os Pumas. Aí também tem o Puma GTB. O Puma GTB, por exemplo, já utiliza plataforma, já utiliza motor Chevrolet 6 cilindros, 4.1 litros, né? Enquanto os outros Pumas, os Puminhas, entre aspas, utilizam motorização Fusca, né? Uhum. Tração traseira e tudo mais. Mas o que? Eles pegavam o que tinha
o que tinha no Brasil e modificavam. Modificavam não, criavam. Eles eram Entendi. artesãos. Tinha a DAC, acho que era DACO, ou DAC também. Tinha a Sulan. Então, esses fabricantes artesanais, esses de fato eram brasileiros, né? Entendi. Só que aí, quando eles abriram para exportação, aí esses fabricantes artesanais praticamente quebraram. Por quê? Porque era caríssimo fazer as suas criações e os importados chegavam também com muito mais qualidade, convenhamos, né? O cara vai querer um Mazda, ele vai querer um Mitsubishi, ele não vai querer o Puma mais. Entendi. Inclusive, tem até uma história de que eu acho que. Essa aí eu lembro agora. Tem que falar essa. Acho que foi o Muhammad Ali. Muhammad Ali, um grande pugilista. Ele gostava de Puma. Ele comprou um Puma. Ele tinha Puma na garagem dele. Ele gostava. O Puma, inclusive, vendeu até para outros países. A Puma foi a mais expoente. Tem outro também, o Miura. Miura Esse eu também não é um carro que vinha com painel de instrumentos digital, um monte de tecnologia, inclusive o Felipe, Na década de 90? da década de 90, Ó. artesãos, de novo, carro artesanal, né? Fabricante brasileiro pega um carro dessas nacionais e faz um esportivo. O Felipe, da Opinião Sincera, tem acho que 2 ou 3 Miuras. Inclusive, ele é Nossa. um grande apreciador de Miuras. Mas, enfim, aí isso ficou por muito tempo, de que carros dessas 4 grandes fabricantes Eram nacionais. eram nacionais, só que nem sempre é verdade. Porque, por exemplo, a Volkswagen, por muito tempo, vendeu o Golf no Brasil, praticamente a maior parte do tempo vendeu o Golf no Brasil por meio de importação. Quer dizer, a maior parte não, mas boa parte vendeu por meio de importação. Vinha do México, vinha da Alemanha. Então, o Golf, nessa época, não era nacional. Mas, para uma pessoa dessa época, ele vai falar que o Golf é nacional, porque é Volkswagen. Em contrapartida, eles vão falar, por exemplo, que o seu Citroën C4 não é nacional, Importado. é importado. Por quê? Porque é de marca estrangeira, Citroën. Só que não. É O francesa. C4 Cactus, ele é fabricado, ele era fabricado, porque parou, né? Tá sendo interrompida a fabricação dele. Ele era fabricado aqui no Rio de Janeiro. Eles têm uma planta no Rio de Janeiro. É. Então, basicamente é isso. Aquela marmota que eles estão fazendo agora no lugar do C4 Cactus. Teve um cara que... O C3, né? Que ele veio pra... Aquele C3, aquela mistura de C3 com... O Basalt. Ah, não. Não. Que fizesse o Basalt, mas que não parassem com o C4 Cactus. Eu vi um consagrado comentando que acha esse carro horroroso. Eu não acho. Qual? Só a minha opinião importa. O C4 Cactus. Nossa, nunca. Eu acho ele lindo. Sempre assim, quando eu tava dirigindo lá, meu Peugeot 206, eu ficava olhando ele, me chamava atenção. Mas é bom, o carro da Citroën, ela é boa em fazer carros assim, carros que são ou 8 ou 80. Ou você ama ou você odeia. Eu acho isso massa na Citroën. Só que isso tem se perdido com o passar do tempo.